Salve! E aí, já se inscreveu no nosso canal? Inscreva-se para você ficar na cara do gol, dê aquele like e faça o seu comentário sobre as opiniões que aqui emitimos sobre o futebol. Você é muito bem-vindo ao nosso canal. Muita gente nesse momento, quase terminando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, começa a apontar o Flamengo como favorito a ganhar o título brasileiro. Para muita gente ainda é cedo, falta um turno inteiro. É que, historicamente, pelo retrospecto, o time que termina em primeiro lugar o primeiro turno geralmente ganha o campeonato. Isso a história diz. Não é sempre, não é 100%, mas é uma tendência. Os que acompanham os meus comentários aqui nesse canal, na Rádio Globo, na Rádio CBN, sabem muito bem que eu tenho apontado o Flamengo há muito tempo como o principal favorito do futebol brasileiro. O Flamengo andava em quarto lugar, caindo para quinto, 6 pontos, chegou a ficar 9 pontos distante do Palmeiras, todo mundo apostando as fichas no Palmeiras, e num programa da Rádio Globo chamado Galera da Bola, domingo à noite, fomos os comentaristas chamados a opinar sobre quem é o favorito, só podia dizer um. O Palmeiras estava disparado, o Santos arrancando, o Corinthians ainda estava bem, o Internacional e Atlético Mineiro ainda estavam bem no campeonato, Cruzeiro e São Paulo despontando como forças emergentes. Muita gente apontou Palmeiras, houve quem apontasse o Grêmio, e eu apontei o Flamengo. Isso lá atrás. Por quê? Estava adivinhando? Por quê? Estava só torcendo para o Flamengo por ser o time do Rio de Janeiro? O futebol precisa de análise um pouco mais criteriosa. O que eu vejo no Flamengo desde o tempo do Abel, e o Abel cometeu lá os seus erros, é que tecnicamente ele tem os melhores jogadores. O Palmeiras tem maior número de opções de jogadores parecidos de um nível para outro, do titular para o reserva, que fazem talvez não cair muito de produção um time quando ele joga com os reservas. Mas o Flamengo tem, com o time completo e com 2 ou 3 reservas ou 4 reservas apenas, melhor time tecnicamente do que todos os outros. Era essa a minha aposta. Que isso, quando houvesse um pouco mais de entrosamento daqueles jogadores, e houve a mudança de técnico, o Flamengo mostraria essa superioridade. Entrou o Jorge Jesus com uma filosofia que eu defendo e que combato em outros treinadores, como Renato Gaúcho, que tem todo o seu mérito, campeão da Libertadores pelo Grêmio, campeão de muitas coisas, Campeonato Gaúcho, está sempre disputando Copa do Brasil, sempre disputando os títulos, tem todos os méritos, mas sempre discutia essa coisa de botar o time reserva para jogar. O Internacional foi pelo mesmo caminho com o Odair Hellmann. Luiz Felipe Scolari fez o mesmo com o Palmeiras. E quando chegou o Jorge Jesus, logo na primeira ou segunda entrevista dele, ele disse que não veriam no novo técnico do Flamengo, o português Jorge Jesus, essa coisa de tirar 11 e botar 11. Que isso não existe no futebol internacional, no futebol europeu, que é a escola dele, que é a casa dele, de onde ele foi formado, onde ele foi forjado. Não aconteceria isso no Flamengo. E eu aplaudi. Porque é isso que eu defendo. Você pode muito bem achar que 2 ou 3 jogadores, no máximo, estejam desgastados. E num jogo ou no outro você poupa aqueles jogadores. Um time inteiro, você numa competição colocar um time, na outra competição 3 dias depois colocar outro time, você perde o entrosamento. O jogador de futebol precisa de conhecimento de um para outro, do seu companheiro, aquele que joga do seu lado, para você saber o momento do lançamento, o momento de ficar, o momento da ultrapassagem. Isso só a sequência de jogos mostra e permite que os jogadores obtenham. E o Jorge Jesus acertou em cheio. Será que é por acaso que o Palmeiras caiu de produção no Brasileiro e que o Flamengo subiu? Será que é por acaso que o Santos oscila tanto e o Flamengo mantém um nível de atuações? Não quer dizer que o Flamengo já seja o campeão brasileiro. Tem muito jogo pela frente. O campeonato é tão longo que pode haver uma oscilação. Cair 2 posições, subir 2 posições, uma ou outra, um de segundo subir para primeiro, inverter com o primeiro cair para terceiro. Mas o Flamengo dificilmente deixará de estar brigando pelo título brasileiro daqui até o final. A menos que aconteça uma grande tragédia com consequências de contusões graves de jogadores. O Flamengo perdeu o Diego, por exemplo, que era um jogador importante nesse esquema para revezar ali um jogador em cada jogo. Ficar ausente 1 ou 2, mas voltar 2 jogos depois, para dar uma descansada, para
recuperar de um desconforto muscular, que é a nova nomenclatura do jogador de futebol. Mas tirar um time inteiro, você, primeiro, priva o torcedor de ver o seu time principal jogar e, segundo, você não dá a esse time o entrosamento necessário. As grandes equipes, a máquina tricolor de 75, o Flamengo de 81, os grandes times jogavam a cada 3, 4 dias, mas tinham elencos que permitiam mudanças de 1 ou 2 jogadores. E, afinal de contas, hoje em dia, no futebol, você não joga com 11, você joga com 14. São 3 substituições que são naturais de acontecer durante a partida. Você poupa ali meia hora um jogador, 15 no segundo tempo, tira um jogador importante que esteja mais cansado, bota um outro do mesmo nível. E vai poupando os jogadores dessa maneira e não simplesmente com a facilidade que alguns treinadores entendem de tirar 11 jogadores e colocar outros 11. E a outra questão é, torcedor nenhum vai para o estádio ver o time reserva. O Flamengo está revelando aí o garoto Reinier, aparecendo muito bem. Quem, além da família, foi ao estádio ver Reinier? O torcedor vai para ver o Gabigol, o Arrascaeta, quer ver o Bruno Henrique, quer ver o Everton Ribeiro. Se aparecer uma joia, você quer ver ali o aproveitamento dele dentro do time principal e não com o time reserva. Então está de parabéns o Jorge Jesus pelo trabalho, pela sua filosofia implantada e por, sobretudo, ter feito os jogadores do Flamengo comprarem sua ideia, porque sem isso nada seria possível. Continue conosco, dê o seu like, deixe o seu comentário, inscreva-se no nosso canal, recomende aos seus amigos, aos seus familiares, aos seus colegas da profissão, lá do escritório, lá da redação, e continue conosco na Cara do Gol. Até a próxima.